Esse versículo é alvo de muitas campanhas. De muitas campanhas. Então talvez eu não traga nenhuma novidade nesta manhã. Mas como a palavra de Deus é quem responde por ela mesma, e como está escrito que ela não volta vazia, e como também está escrito que ela se renova a cada manhã, e como também está escrito que é o Espírito de Deus que fala aos corações, eu tenho certeza que Ele há de falar no seu coração nesta manhã. Abra o seu coração e deixa o Espírito ministrar na sua vida. Aleluia, Jesus. Aqui nós temos um profeta cujo nome é Abacuque. E certamente vocês já ouviram falar o significado do seu nome. Abaixa o som. Abaixa só 50 centavos. Né? É ali, é lá na frente. Só abaixa um pouquinho para dele, pode deixar, né? Um pouquinho embaixo. Abacuque significa abraçar, e é uma divergência entre este abraçar. Uns acreditam que é abraçar no sentido amigável, e outros acreditam que é abraçar no sentido de luta. Só que o texto em que lemos, não isoladamente neste versículo, mas todo o livro, dá a entender que este abraço é um abraço de quem está profundamente angustiado com a situação do povo e abraça a Deus agarrando, preocupado, com seu coração quebrantado, profundamente preocupado, que chega ao ponto de entrar em debate com Deus. E aqui eu quero trazer uma primeira lição, um primeiro entendimento que muitas das vezes nos passa desapercebido. E a lição é: como estamos olhando o estado em que a igreja e a nossa nação está vivendo? O profeta olhou, se angustiou e foi até Deus e disse: Deus, alguma coisa está errada. No capítulo 1 ele diz: alguma coisa está errada, não é possível. Os injustos estão prevalecendo sobre os justos, os ímpios estão vencendo. O que está acontecendo, Senhor? Ele entra em uma luta, procurando a resposta de Deus, e Deus se cala com ele. Chega ao ponto dele achar que Deus está sendo conivente com o pecado do povo. Mas não, Deus queria tratar com aquela nação, com aquele povo. E como o texto ele é muito interessante, e aqui está dizendo: eu ouvi as tuas declarações. E quais foram as declarações que ele ouviu para estar alarmado? Capítulo 2, versículo 2 a seguir. O Senhor disse a ele: olha, essa mensagem que eu vou trazer à nação, você escreve ela de uma forma clara, estridente, grande, coloque um outdoor, que quem passar correndo consiga ler. E é esta mensagem que alarmou o profeta, que Deus estava dizendo: olha, eu vou vir,
vou lutar contra o meu próprio povo e vou utilizar uma nação ímpia, pagã, má, para destruir o meu próprio povo. Não destruir totalmente, mas para ensinar a este povo como se portar e estar na minha presença. Essa mensagem que alarmou o profeta. Só que é importante observar, queridos, que o versículo 1 do capítulo 3, e no seu cabeçalho diz: a oração do profeta Abacuque. Primeiro, profeta de Deus. Um profeta de Deus precisa entender uma coisa: a sua vida, o seu ministério está baseado não nos seus diplomas, nas suas belas vestes, mas na oração. Quantos profetas nós temos aqui? Levante a mão. Quantos profetas de Deus nós temos aqui? Levante a mão. Nós temos pouco. Ele era um profeta de Deus, por isso ele estava preocupado, por isso ele estava em oração. Oração do profeta Abacuque, em forma de cântico. Ele começou a orar, e a oração aqui no capítulo 3 era tão angustiosa, tão pesada, que ele não pôde suportar materialmente e entrou num estado espiritual que terminou essa tão angustiosa oração em um cântico, em um louvor. Mas pois bem, vamos ao texto. Eu ouvi a tua declaração. Quem é profeta precisa entender uma coisa: você não fala e não age conforme a sua vontade. O profeta age conforme a vontade de Deus. O profeta, ele age conforme a vontade de Deus. Nós estamos enfrentando dificuldade no ministério, na nossa igreja, em todos os lugares, porque os profetas de hoje não ouvem a voz de Deus, quer ouvir a sua própria voz. Fala do que vem à boca, do que é dele. Mas o profeta primeiro ouviu a voz de Deus, ouviu a declaração do Senhor. E não é fácil ser um profeta, meus irmãos. Não é fácil ser um profeta de Deus. Não é simples assim ser um profeta de Deus. Como assim, pastor? Hoje nós estamos vivendo, até que a gente passou um pouco dessa era das profecias, mas a gente ainda está vivendo neste momento, um momento em que as profecias não têm a essência espiritual, não têm a essência verdadeira da palavra de Deus, e tem causado mais males do que bens, porque os profetas falam do que vem à boca, os profetas profetizam o que eles acham que é certo, e mais, os profetas de hoje estão colocando o ministério em dificuldade, a igreja em dificuldade, porque não há, em quase sua maioria, profeta verdadeiro. Porque o profeta de Deus, meus irmãos, ao profetizar, está abrindo uma guerra contra o inferno e contra o inimigo. Mas os profetas de hoje só profetizam bênção,
só profetiza milagres maravilhosos. Mas Abacuque foi diferente. Ele ouviu a voz de Deus. Então aprenda a ouvir a voz de Deus, senhores profetas e senhoras profetisas. Aprenda a ouvir a voz do Senhor e só fala quando Ele mandar. Porque se assim o fizermos, o avivamento vai chegar nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Os profetas de Deus não profetizam para ganhar presentes, mas para edificar a igreja noiva do Cordeiro. Por que a igreja está entrando em dificuldade? Porque os pastores que são profetas, os evangelistas, os pregadores, quem ministra a palavra, não está interessado em levar a verdadeira mensagem de Deus. Está interessado em levar a palavra que entra com uma motivação e eleva o ego das pessoas. Por isso está acontecendo o inverso. O avivamento está acabando, o povo está esfriando. Não sei aqui, mas por onde tem passado, eu tenho observado que a igreja está praticamente sendo um retrato da igreja de Sardes. Tem fama de que vive, mas está morta. Porque nós, profetas, não estamos buscando o avivamento da parte de Deus, o avivamento verdadeiro. Então, para alcançarmos o avivamento de Deus, em primeiro lugar, os profetas têm que se posicionarem como verdadeiros homens de Deus e falar a verdade. Mas isso não é fácil. Para ser um profeta precisa ter uma certa experiência com Deus. E para ter experiência com Deus não é fácil não, meus queridos. Não é brincadeira não. Primeira experiência do profeta Isaías chega no templo. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele sente realmente a presença de Deus, quando ele está perto de Deus, ele fica alarmado. E o que ele diz? Ai de mim que vou perecer. Ai de mim, eu vou morrer. Eu sou um homem impuro, habito no meio de homens de lábios impuros. Eu vou perecer. O encontro com Deus, para se tornar um profeta verdadeiro, não é brincadeira, é difícil. Moisés lá no Sinai fica alarmado. E Deus tem que criar uma situação, porque senão ele não conseguia ficar ali na presença de Deus. Na presença desse Deus, os profetas entravam em transe. Muitos deles caíam como mortos, como João na ilha de Pátimo. O profeta Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E Deus disse: anda, passeia por cima desse cemitério. Só que o cemitério aqui, as catatumbas, como a gente conhece aqui, estão expostas. Estão tudo lá de cima. E o teste do profeta é caminhar por cima desses ossos aí, dessas caveiras. Caminha por cima. Então, para ser profeta, para ser um homem de Deus, para buscar o avivamento, precisa ter realmente uma experiência com Deus, um chamado de Deus, e não é brincadeira não, meus irmãos. E aí você vê profeta batendo no peito e dizendo: eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, e tem causado mais mal que bem na igreja. O avivamento de Deus vai chegar na nossa vida no momento em que nos posicionarmos verdadeiramente como profetas e profetisas de Deus e anunciar a palavra como ela tem que ser anunciada. O profeta ouve a declaração do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Palavra dura, palavra difícil. E ele não amaqueia, ele não muda ela, ele leva ela do jeito que ela tem que ser.
Hoje nós estamos nos valendo de todos os artifícios para melhorar o sermão de Deus e pregar o sermão que não causa um impacto espiritual, mas causa um impacto emocional. Eu não tenho nada contra o coach trabalhando a mente superficial, trabalhando a parte, não tem nada contra. Mas o verdadeiro profeta que aspira o avivamento da igreja, ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa pregar a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele precisa temer ao Senhor. Eu ouvi as tuas declarações, as tuas palavras e temi. O temor se foi no meio da igreja. O temor se foi na vida dos profetas. Se deseja única e exclusivamente uma vida nababesca, uma vida no qual o lucro e os recursos financeiros é o único alvo. Não há mais temor verdadeiro da parte de Deus na vida da maioria deles. Glória a Deus. Por isso, não há avivamento. Porque quando um profeta não teme ao Senhor, ele não leva a mensagem de Deus. Ele apenas arma um balcão de venda e prega o que o povo quer ouvir. Ele oferece não o que o povo precisa, não o que Deus quer falar, mas o que o povo quer ouvir. Quer ouvir o que hoje? O que você quer ouvir? O temor acabou? Acabou o temor? E é complicado. É complicado, e eu não estou dizendo isso aqui com desabafo, estou dizendo com temor. E eu sou do Ministério Madureira desde que nasci na fé. E eu tenho observado que isso tem acontecido no nosso meio. Tem pedido objetivo por falta de temor. Nós não estamos temendo ao Senhor. Ainda que ouvindo a declaração, ouvindo a palavra de Deus, sabendo a verdade, o que vai acontecer, mas não há temor. O temor acabou. Mas Paulo havia profetizado nas suas últimas palavras, em 2 Timóteo ele diz: se prepara, porque nos últimos dias virão tempos trabalhosos, em que os homens criarão comichões nos ouvidos, e deixarão de ouvir a palavra, passarão a dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, e infelizmente, essa profecia do apóstolo Paulo tem chegado, infelizmente, meus irmãos. Eu estou dizendo com temor de Deus nos nossos altares. Muita doutrina falsa tem saído dos nossos altares. Porque o temor acabou. Se faz a obra de Deus desleixadamente. Então eu quero encorajar você nesta manhã a encarar o ministério profético, aprender a ouvir a voz de Deus, passar o que Deus realmente quer passar para ele. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar na sua vida nesta manhã. Deixa Deus ministrar na sua vida nesta manhã. Um profeta que interessa em fazer a verdade de Deus valer, ele tem que temer Deus. Eu ouvi a tua declaração, Deus, e temi. Temor, um sentimento de respeito profundo que nos causa um impacto, nos quais não nos deixa pecar contra Deus e nem o entristecer. Não é medo. Então, como profeta de Deus, você precisa entender. Aqui está a sua profecia.
Você não precisa se valer de sonho. Você não precisa se valer de vários outros artifícios. Está aqui sua profecia. Está aqui a sua profecia. Deus vai avivar essa obra, meus irmãos. Quando ela entrar pelo caminho do temor e da obediência à palavra de Deus. Sempre se prega inúmeras vezes por aí: aviva ao Senhor. E só pede, faz campanha e não sei o quê, mas o avivamento não chega de qualquer maneira. E o avivamento não pode, sendo ele da parte de Deus, ser introduzido apenas aqui por um pregador que chega e diga: receba o avivamento. Não é assim. Não é assim que se recebe o avivamento da parte de Deus. Não é assim. E eu sei que aqui tem pessoas competentes, como o evangelista acabou de me dizer. Temos 7 pastores, 9 evangelistas, 92 diaconisas, diáconos. Eu sei o que eu estou dizendo. Avivamento não é só eu chegar aqui e bradar, fica de pé, dá uma oferta, não sei o que, e o avivamento vai chegar. Não é isso não. Deus seja louvado. Precisamos primeiro ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, temer, colocar o temor na nossa vida. O avivamento vai chegar a partir do momento que nós começar a obedecer a Deus. A partir do momento que a gente obedecer a palavra de Deus, o temor e temer a Ele, o avivamento vai chegar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa. Mas sem isso não acontece não. Acontece não. Eu lamento informá-los. Não é o pregador bala que vai chegar aqui, vai pôr a mão na sua cabeça e vai receber o avivamento, não. E a gente hoje está vivendo uma dificuldade quando se trata de avivamento. Por quê? Porque avivamento hoje ele é caracterizado por uma demonstração de pentecostalismo, mas isso no sentido superficial e exterior. E ainda vão mais longe. Não está sendo, de certa forma, nem pregado, nem ensinado. Não é o caso daqui, não sei. Mas hoje está desse jeito. Batismo no Espírito Santo, cair da morte. Não sei aqui. Mas por onde a gente passa, onde a gente dirige, congrega, não se ouve mais. Não se ouve mais falar em batismo no Espírito Santo. Não se ouve mais movimentos voltados para receber o batismo no Espírito Santo. E aí o avivamento hoje é aquele avivamento superficial. O camarada vem aqui, pula, cai, rodopia, levanta, fala língua estranha, mas no outro dia a vida dele é a mesma. Esse não é o avivamento verdadeiro de Deus. Porque o avivamento de Deus, como o profeta aqui está orando e pedindo, como ele está dizendo aqui, aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele está dizendo, traz a vida novamente, ó Pai. Aviva a tua igreja, que está morta. Coloca a tua igreja de pé novamente, meu Deus. Ressuscita a tua igreja, Pai. Essa é a palavra. Ele está pedindo a Deus que traga de volta à igreja o Espírito Santo.
A força do Espírito Santo. Não, isso é sério, meus irmãos. Isso é sério. E eu não sou muito antigo não, mas na época que eu aceitei, em pouco tempo, mas ainda tinha os movimentos, as vigílias para buscar o Espírito Santo. Aquilo era comum no meio da igreja. Você não precisava ficar humilhando para ninguém. Vamos para a vigília, vamos orar, vamos fazer isso. Não precisava. Era comum a gente buscar o Espírito Santo de Deus, a gente buscar o batismo, o avivamento. Os jovens se reuniam com os grupinhos para ir para os montes, não sei, orar. Mas hoje, que é um pouquinho antigo igual eu, assim, não muito. Sabe do que eu estou dizendo? Não se fala mais, se busca tudo, se fala em tudo, mas no Espírito Santo não está falando. Aí eu pergunto, como nós queremos avivamento? É o Espírito Santo de Deus que está aqui na igreja para promover o avivamento. Paulo escreve aos Romanos, é porque Ele te ajuda nas suas fraquezas. É o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele que está aqui do nosso lado para nos ajudar. Se nós abrir mão, se nós virarmos as costas para o Espírito Santo, o que vai acontecer de nós? Vai acontecer como aconteceu com Laodiceia. Jesus vai ficar do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. E a igreja aqui toda cheia de poder material. E Jesus do lado de fora. Porque o povo está expulsando o Espírito Santo das suas próprias vidas. E assim, Jesus está saindo da igreja. Jesus está saindo da igreja. E infelizmente muitas igrejas, Jesus já está para o lado de fora. Jesus já está batendo na porta pelo lado de fora. E não é o contexto em que pregamos evangelisticamente, dizendo, ó, Jesus está batendo na porta do seu coração e tal. Não, lá é literal. Jesus já tinha saído para lá de fora da igreja. O pecado da igreja, a autossuficiência da igreja tinha empurrado Jesus para fora da igreja. Jesus estava lá do lado de fora. E mesmo assim ele insistia, batendo na porta, dizendo, eu quero entrar. Não tem ninguém aí. Se alguém ouvir a minha voz, eu quero entrar. Se a igreja de hoje não se preocupar em voltar, é preciso voltar a buscar o Espírito Santo verdadeiramente. O avivamento não chega. Não chega. Não adianta, meus irmãos, não adianta, pode fazer o que fizer, ele não chega. Você precisa se basear. E Deus, ele é metódico, ele estabelece os métodos para chegar. Não é chegar de qualquer maneira, não. O pastor disse aqui, no primeiro dia tinha 500, depois foi abaixando. No final só tinha 120, só foi esses que receberam. Não é assim não, do jeito que a gente pensa não. Ah, vai vir o pregador fulano de tal, eu vou lá para me receber. Não é assim não, o avivamento não é assim não. Pode ser que o Espírito te pega aqui, te faça uma visitação e te muda naquele dia. Tudo bem. Mas via de regra, não é assim. Precisa orar a Deus, precisa ouvir a voz de Deus, precisa temer o Senhor. Aí o avivamento vai chegar nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Como funciona o avivamento? De forma simples, para entendermos. O avivamento, meus irmãos, como simples, comum. Para quem viveu verdadeiramente o primeiro amor, vai entender o que eu vou dizer verdadeiramente. O que o profeta está pedindo a Deus é a mesma coisa que aconteceu conosco quando não conhecíamos o Senhor. Quando levantamos a mão, aceitamos Jesus e realmente Jesus entrou na nossa vida, ali surgiu um avivamento da parte de Deus na nossa vida. E aí Paulo diz, se ressuscitar-te com Cristo, se morreu, agora você ressuscita com Cristo. O avivamento que Deus quer para a nossa vida é a morte para o pecado, as coisas materiais, e uma vida novamente com Cristo. Quando isso aconteceu na sua vida, como é que era? No outro dia,
como é que era no outro dia. É sério. O nosso primeiro amor, como é que era no outro dia? Era tão maravilhoso, era tão lindo, mano. Todo dia que ele está na igreja. Quando alguém era descrente da família, ou parente, ou amigo, você queria trazer ele para a igreja na marra. E quantas vezes eu me peguei rindo, andando de bicicleta, sem nem um centavo no bolso, e o povo perguntando o que foi. Eu falei, não, alegre. E na hora que o pecado chegava, o que você fazia? Você corria do pecado. Na hora que chegava as más amizades, você corria das más amizades. É esse sentimento que Jesus quer para a nossa igreja novamente. É simples, o avivamento é isso, é voltar, é reviver novamente como cristão verdadeiro. É simplesmente isso. Isso aqui não é nada, não é para ninguém voar dentro da igreja, o avivamento não. Isso aqui é para retornarmos a uma vida espiritual diante de Deus e trazer novamente a verdade do Evangelho à tona, meus irmãos. Porque o Evangelho é isso, é uma mudança em nós que contagia todos aqueles que estão à nossa volta. É simplesmente isso. Tenho a audácia de dizer que o avivamento que Deus quer à igreja dele é simplesmente isso. Que voltemos ao nosso primeiro amor. Que ressuscitemos, que deixemos as nossas práticas, porque no jornadear da vida muita coisa se perde e perde mesmo. E era justamente isso que Deus queria que esse povo, o povo estava no pecado, e Deus fala ao profeta a declaração. E antes de acontecer, ou prestes a acontecer, o profeta já estava pedindo para que Deus tirasse o povo daquela situação. Era tão grande a destruição que ia vir sobre esse povo que o profeta estava pedindo, Senhor, eles vão morrer mesmo, eu sei que o Senhor não vai ter piedade deles no sentido de poupar eles dessa vez, mas já aviva eles, já traz novamente. Então, meus queridos, o avivamento que nós precisamos e que nós queremos, não é coisa, não, é isso. Deixa o Espírito ministrar no seu coração, deixa o perdão novamente falar alto no seu coração, deixa o amor fluir na sua vida novamente. É isso, avivamento é isso, varão. A gente busca avivamento de forma errada, achando que o avivamento é que vai estremecer a igreja, vai voar dentro da igreja falando. Não, deixa o Espírito Santo novamente tocar no seu coração, e as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo fluir na nossa vida. Cadê a paz da igreja? A igreja não tem mais paz, boa paz. Cadê o amor da igreja? A igreja perdeu o amor. Cadê a longanimidade da igreja? A igreja perdeu a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. A igreja perdeu tudo isso, coisa simples, coisa nossa. Perdeu, é sério. Faz um exame aí, dá uma olhada na sua volta. Você vê como é que está acontecendo as coisas. A igreja perdeu o gozo, que é a alegria do Espírito, perdeu. Ninguém mais tem alegria, ninguém tem mais disposição. E o que o Espírito quer na nossa vida é simplesmente isso, que voltemos. O avivamento que nós precisamos é isso. É isso. Ah, pastor, mas e o Pentecoste? O Pentecoste vai vir através desses frutos sendo produzidos dentro da igreja. Quando Deus começar a operar na nossa vida, você não precisa ficar buscando e mandando levantar não, e mandando glorificar não. O Espírito Santo dentro de você vai fazer você glorificar espontaneamente. Isso é tão forte, tão poderoso na nossa vida, e a gente passa a vida toda batendo cabeça. Aviva, faz isso, faz aquilo. Não. O avivamento é simples. O avivamento é nosso. É nosso. É nosso. É nosso. O que vocês estão fazendo aqui é buscando o avivamento, voltando à simplicidade, é tirando as sandálias, é colocando uma roupa comum. Porque nos últimos dias a gente tem perdido isso. E você quer viver cada vez mais nababescamente, como eu disse. Cada um quer demonstrar seu poder. E o que Jesus quer é isso. Voltemos à simplicidade, do amor verdadeiro, do companheirismo. Talvez eu estou trazendo uma realidade que não é a realidade de vocês, irmãos.
Talvez isso não esteja acontecendo com você, mas eu estou como um profeta te prevenindo para que isso não aconteça. Avivamento é isso. É isso. Eu ouvi a tua declaração, Senhor, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva no meio dos anos. E no meio dos anos eu notifico. Por que no meio? Por que no meio? Porque é no meio que as coisas acontecem. É no meio que as coisas acontecem. Eu disse aqui, no primeiro amor